Bondoso e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, por aqui estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos por tudo quanto temos recebido, por tudo quanto essa casa nos oferece. Aqui estamos para uma noite especial, uma noite de celebração, onde tivemos ontem a comemoração de 44 anos da Folha Espírita. Como temos o ideal da divulgação da doutrina nesta casa, desfraudado por nossos queridos irmãos Freitas Nobre, Marlene Nobre, nosso querido Paulo, que durante tantos anos levaram adiante as atividades do jornal e da editora. Nos sentimos felizes, gratos pelo legado que nos deixaram, por tudo quanto ainda há por se realizar. Por isso, agradecemos aos benfeitores amigos que têm nos ajudado a levar adiante as tarefas, rogando para que todos os compromissos, todos os resultados que pertencem a Jesus possam ser por nós buscados com trabalho, com dedicação. Agradecemos a presença da nossa querida professora doutora Irvênia, que está conosco e durante tantos anos tem se dedicado a auxiliar as tarefas do jornal, da editora, e nos brinda com mais uma das suas honras. Que esta noite possa ser uma noite de celebração e, sobretudo, da consolidação das tarefas da divulgação em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui hoje para o lançamento da 12ª edição do meu livro, A Questão Espiritual dos Animais. E logo que eu cheguei, fui entrando, fui tomada por uma saudade muito grande, né? Da nossa querida doutora Marlene, do Paulo. Então, eu mando um abraço muito saudoso para eles, muito carinhoso, agradecendo todo o trabalho deles, a presença constante, o incentivo, né? À custa do que a gente vai tocando a nossa vida. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Bem, quem já conheceu esse meu livro, viu esse formato, né? Esse livro este ano está completando 20 anos da primeira edição, mas agora o formato é outro. O ano passado, o Conrado me disse da intenção da Folha Espírita em fazer um novo formato do livro. Eu aproveitei então para pôr mais 3 capítulos, para expandir alguns capítulos, né? Cada vez que a gente se entusiasma com o assunto, a gente vai acrescentando mais coisas. Então, esse livro começou com a seguinte história. Quando eu vim fazer veterinária em São Paulo e comecei a frequentar o ambulatório, eu fiquei admirada de perceber muito de perto como os animais sofriam. Os animais têm câncer de todos os tipos, têm epilepsia, eles têm infecções, têm traumatismos, alguns nascem com malformações. Então eu fiquei me perguntando por que os animais sofrem assim, sendo que eu já sabia, por informação do Livro dos Espíritos, que para os animais não há expiação. Então eu comecei a procurar na obra espírita, nas obras da codificação, nas obras subsidiárias, Revista Espírita, André Luiz, Emmanuel, a resposta a essa pergunta, por que os animais sofrem, né? Mas no meio disso eu fui encontrando outras coisas. No fim eu fiquei com um volume enorme de informações e daí é que surgiu a oportunidade então de editar esse livro, com o incentivo da doutora Marlene. Bem, então esse livro hoje tem muitos aspectos, não vai dar tempo de falar de todos, mas eu quero contar para vocês qual é o conteúdo então desse livro. E eu quero dizer também que todo esse nosso estudo, ele teve por base toda a estrutura da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita nós sabemos que tem o seu aspecto básico, que é de ciência,
buscando conhecimento. Então foi isso que eu fiz. Busquei conhecer a verdadeira natureza dos animais, através do enfoque espírita, do enfoque acadêmico também. E aí eu me surpreendi com o pioneirismo da doutrina espírita, vocês vão ver no correr aqui da minha fala. Depois o segundo aspecto, filosófico. A gente pega o conhecimento, fica ruminando a respeito do significado desse conhecimento, né? Então depois acaba caindo no aspecto moral, que diz respeito às nossas escolhas. Então o que eu quero dizer para vocês é que todo esse estudo que eu venho fazendo há mais de 20 anos a respeito do que eu chamo de questão espiritual dos animais, tem esse tríplice aspecto também, né? Científico, filosófico e moral. Então o que tem esse livro? Olha, eu vou falar sobre desencarne, reencarnação, erraticidade. Eu lembro, por exemplo, quando o Chico está conversando com o Ramiro Gama, isso está em Lindos Casos de Chico Xavier, ele comenta sobre um dos seus cães, o Lorde, e faz esse comentário: ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. Então eu faço também uma abordagem a respeito de figuras animais no plano espiritual. Outra coisa, espíritos da natureza. Eu fiquei pensando, será possível que esses gnomos, fadinhas, elfos, silfos, tenham alguma coisa a ver com isso, né, com esse assunto? Então tem um capítulo em que eu pesquiso isso. Também aqui no Brasil, fazem parte do nosso folclore as figuras de Saci, Curupira, Boto, Iara, Mula Sem Cabeça. Será que isso tem a ver com o assunto ou não, né? Então eu também fui atrás disso. Olha, um assunto aí que dá pano para manga: animais e mediunidade. Esse tema já foi discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, consta da Revista Espírita de Kardec, de setembro de 1861. No Livro dos Médiuns, capítulo 22, Kardec já colocou essa questão. É o título do capítulo: da mediunidade dos animais. No item 236, consta uma comunicação de Erasto, e nessa comunicação nós lemos o seguinte: há evidências de que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e que eles compreendem certos pensamentos do homem. Então isso significa mediunidade, né? É uma pergunta e eu fui atrás dessa resposta. Animais e sofrimento, a minha primeira motivação para estudar o assunto. Então, no Livro dos Espíritos, questão 602, tem a informação: para os animais não há expiação. E eu também destaco em um dos aspectos quando o sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade. Por exemplo, na criação industrial e no abate industrial de animais para consumo, a utilização de animais nesses deprimentes espetáculos de diversão e uma porção aí de outras coisas, né? É outro assunto também. Olha, um assunto também muito questionado: comer ou não comer carne. Eu faço uma abordagem nos aspectos éticos: será que nós temos o direito de dispor dos animais? Faço uma abordagem nutricional, mostrando que dizer que nós precisamos da proteína animal é um mito, isso não é verdade. Nós precisamos de aminoácidos, que são as proteínas, que são as moléculas formadoras de proteína. Faço uma abordagem ecológica, dizendo que o planeta não aguenta mais criar boi, né? Uma superfície muito grande do planeta é ocupada por pasto. E faço uma abordagem vibratória, porque André Luiz diz que nos matadouros, nos frigoríficos, amontoam-se espíritos de baixa condição evolutiva para sugarem o fluido vital que emana dos animais abatidos. É um assunto, portanto, muito difícil. Terapias mediadas por animais. Já na edição anterior eu coloquei. Esse assunto antigamente era chamado de zooterapia. Então hoje em dia se usa, por exemplo, a ecoterapia, não é? Então pacientes com deficiência física e mesmo psíquica têm uma porção de exercícios. Tem animais que são treinados para visitarem hospitais, onde estão crianças internadas, pessoas internadas, e também animais de serviço, como é o caso dos cães-guia para deficientes visuais. Então é um capítulo também onde eu trato de tudo isso. Outra coisa, espantando a solidão.
Hoje também existem ONGs que trabalham de maneira sistematizada, treinando animais, fazendo a higienização de animais para levá-los em asilos onde ficam idosos e acaba se criando uma relação afetiva desses animais com os idosos. Tem sido muito produtivo, né? Assistência espiritual a animais, eu também já coloquei na edição anterior. Então o passe, a prece, a água fluidificada, será que são válidos em relação aos animais? Também é outra abordagem que eu faço. E eu coloquei 3 capítulos novos. Eutanásia em animais. Será que nós podemos entender a eutanásia nos animais como entendemos o ser humano ou não? Quais são os critérios para a eutanásia, não é? Então esse é um novo capítulo também. As emoções nos animais. Será que os animais têm emoções parecidas com as nossas, não é? Será que nós podemos negar emoções nos animais? Claro que não, né? Mas enfim, foi um capítulo que eu anexei. E um capítulo também que eu achei oportuno colocar, a humanização dos animais. Porque de repente virou um modismo tratarem os animais como brinquedinhos, como bonecos ou como crianças. Porque pelo próprio IBGE, no Brasil existem mais cães dentro das casas brasileiras do que crianças. Então tratar os animais como se fossem bonecos ou brinquedos, ou substituir a presença de crianças, isso está tudo errado. Então eu faço uma abordagem também da maneira inadequada como algumas pessoas estão tratando os animais. E ainda mais sob o pretexto de que isso seja um ato de amor. Não é, né? Então temos que ver isso. Bom, eu quero tratar de 2 assuntos então que eu acho que são bem conceituais. O primeiro deles, a gente pergunta, os animais têm espírito, os animais têm alma? Mais adequado seria dizer, os animais são espíritos encarnados em corpos de animais? Então, eu fui buscar nas obras da codificação, em toda a literatura espírita, e tudo que eu disser eu vou citar para vocês, está escrito em verdinho. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec pergunta, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas 2 palavras porque Kardec vai usar essas mesmas 2 palavras em outras questões. Então por que ele usou essas 2 palavras? Livro dos Espíritos 23 e 79, também na Gênese, capítulo 11, item 6, nós aprendemos que só existem 2 elementos no universo. O princípio inteligente ou espiritual afeta ao espírito e o princípio material afeta a matéria. E também, no Livro dos Espíritos 24 e 76, nós aprendemos que inteligência é atributo do espírito, portanto, do princípio inteligente ou espiritual, né? Com essas informações, a gente acaba chegando à conclusão de que existe um binômio indissolúvel entre espírito e inteligência, de tal maneira que todo o ato de inteligência nós podemos dizer que emana de espíritos, assim como o espírito sempre se expressa através de atos de inteligência. Não existe ato de inteligência relacionado ao princípio material. Todo o ato de inteligência é sempre relacionado ao princípio espiritual ou inteligente. Mas vamos ver a resposta a essa pergunta 597 do Livro dos Espíritos. Ela é direta e objetiva. Sim, os animais têm um princípio inteligente, independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Então eu vou contar para vocês 2 casos. Um que o Divaldo me contou e o outro do Chico. Mas com isso tudo vocês já podem ver que a doutrina espírita antecipou de mais de 150 anos a informação de que os animais têm inteligência e que inteligência é atributo do espírito. São 2 informações muito importantes, até porque a ciência acadêmica, só depois agora, em meados do século XX, a partir da década de 1960, é que começou a se interessar em fazer pesquisas que pudessem demonstrar que os animais são seres inteligentes. Esse episódio do Divaldo, ele me contou o seguinte, que certa feita ele foi a Campo Grande fazer uma conferência. Hospedou-se na casa de Dona Maria de Virges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Ao entrar no jardim da casa de Dona Maria de Virges,
acompanhado por ela e outros confrades, ele teve um gesto de susto, de recuo. E as pessoas disseram: o que foi, Divaldo? Ele disse: eu me assustei com o cachorro, mas tudo bem. As pessoas disseram: Divaldo, aqui não tem cachorro nenhum. Ele disse: esse pastor aí. Aí a dona Maria de Virges foi às lágrimas e disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Aí o Divaldo, ao contar para mim esse relato, ele disse assim: você veja, ele era um cão espiritual. Então, uma das possibilidades é que a figura espiritual desse animal ainda estava retida ali pelos laços afetivos que sempre manteve com Dona Maria de Virges, né? Outro caso é do Lorde, um dos cães de Chico Xavier. Esse caso encontra-se relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa confreira Sueli Caldas Schuber. Então, ela conta, naquela época, essa carta que ele escreveu ao Vantuil de Freitas, é de 25 de janeiro de 51. Nessa época, o Chico se correspondia semanalmente com o Vantuil de Freitas. Vantuil de Freitas foi presidente da Federação Espírita Brasileira por mais de 20 anos. Nessa época não existia celular, não tinha fax, não existia nenhuma facilidade de comunicação. Como é que a gente se comunicava? Através de carta escrita de próprio punho. Quem é da minha faixa etária vai lembrar dessa expressão, né? Eu quando vim estudar em São Paulo, eu pegava a caneta, escrevia para os meus pais, mandava a carta, demorava uma semana para chegar lá, eles escreviam para mim e assim a gente ia se comunicando, né? Então nessa carta, Chico conta para Vantuil que o Lorde foi ficando muito doente e ao desencarnar, Chico vê o espírito do seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginam a beleza dessa cena, né? E o Chico ainda continua a narrativa dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a sua presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, o que eu quero dizer para vocês ao contar esses dois casos é que esses dois relatos de pessoas respeitáveis corroboram, testemunham a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Sim, os animais têm um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. Bom, vamos ver alguns atributos da alma dos animais além da inteligência. Por exemplo, instinto e inteligência. Então, por uma herança da postura cartesiana, a gente sempre acha que instinto é uma espécie de combustível que se coloca naquela máquina cartesiana e ele sai por aí fazendo as coisas, né? Na Gênesis capítulo 3, itens de 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro, olha a onça, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência. Eu sublinhei essas palavras. No Livro dos Espíritos, questão 73, tem uma pergunta muito interessante que Kardec faz aos espíritos: instinto é independente de inteligência? A resposta é taxativa: não. Instinto é uma espécie de inteligência. Olha, isso é uma resposta pioneira também da doutrina espírita, porque a própria ciência acadêmica, a etologia, demorou muito tempo para considerar o que hoje se estabeleceu, que instinto, então, é o resultado de um aprendizado que a criatura faz através de atos de inteligência e coloca na sua gaveta do seu banco de memórias com o rótulo instinto. Então, os animais primitivos, eles aprendem a sobreviver, a se alimentar, a procriar, não é? É o que também nós fizemos como quando éramos seres primitivos aqui, as primeiras encarnações humanas no planeta. Então, instinto não é diferente, instinto é uma espécie de inteligência. Eu adoro essa questão 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Para a gente entender bem essa pergunta, seria necessário a gente ler
o livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando Calderaro, o mentor, explica que a nossa casa tem 3 andares, cada um dos andares interage com uma parte do cérebro, à custa do que depois nós escrevemos aquele livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Eu, o Dr. Sérgio Lopes e o Dr. Décio Iandoli. Então, quando ele pergunta se é o instinto ou o livre-arbítrio, porque assim, o instinto, ele está relacionado ao primeiro andar da casa mental e à parte mais profunda do nosso cérebro. Ao passo que o livre-arbítrio, o discernimento, a associação de ideias, está relacionado ao terceiro andar da casa mental e interage com o lobo frontal. Então, qual é a resposta dessa pergunta? O instinto. Então, quando nós estávamos encarnados lá na época das cavernas, a nossa faculdade dominante era o instinto, ou seja, nós tínhamos aprendido a sobreviver, a nos alimentar e a reproduzir a espécie só, né? Depois, aos poucos, durante todo o processo evolutivo, é que nós fomos galgando os degraus da escada para o primeiro andar e para o terceiro andar, que hoje estão disponíveis para nós, os 3 andares da nossa casa mental. Bem, vamos lá. Os animais reencarnam. Questão 599 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Então eu olho para minha gatinha lá em casa, para a Branquita, e pergunto: será que ela vai querer depois encarnar uma onça pintada, né? Que é muito mais charmosa? Os espíritos respondem: não, os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie que prefeririam encarnar. Isso é feito por espíritos humanos. Outra questão, questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Todo esse trecho está falando da reencarnação, e a resposta é positiva. Sim, os animais também seguem uma lei progressiva como os homens através do processo reencarnatório. Lá vem outro caso que o Divaldo me contou. Então, ele disse que o Chico tinha um cachorro chamado Dom Pedrito. E o Dom Pedrito morreu atropelado. O Chico sentiu muito, porque ele sempre foi muito afeiçoado aos animais. Passaram-se uns tempos, o Chico ia andando pela rua, vinha vindo um filhotinho atrás dele. O Chico não tinha percebido. Emmanuel lhe disse: Chico, para, olha para esse cachorrinho que está te seguindo. E o Chico teria dito: por quê? Emmanuel disse: é o Dom Pedrito que está voltando para você, Chico. Aí o Chico se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo esse relato que o Divaldo fez a mim, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. Nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu conto mais alguns outros casos sugestivos de reencarnação dos animais. Bom, animais e consciência. Acho que vocês podem dizer: a Evelha está acusando, né? Tudo bem que os animais reencarnem, tudo bem que os animais isso, mas consciência, não sou eu que estou dizendo, não, olha quem é. André Luiz, aliás, é Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, olha o que ele diz: a crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Eu amei esse texto, porque aí tem duas coisas. Crisálida, vocês lembram o que é crisálida? No ciclo reprodutivo da borboleta é aquela fase em que a larva come, fica gorducha, tece com os fios uma casinha, um casulo, e fica lá dentro uns 15 dias, depois sai a borboleta. Essa fase de casulo é a crisálida. Metaforicamente significa uma fase de potencialidade. Então, Calderaro está dizendo que já no cristal existe a potencialidade da consciência. Outra informação importante aqui é que no meio espírita ainda existe uma questão, ou seja, uma matéria em discussão. Não está bem definido se o princípio inteligente começa a atuar no reino vegetal, no animal ou ainda no mineral. Ele está sinalizando aqui que é no mineral, né? Uma vez que ele está dizendo que a potencialidade da consciência já reside naquele seixo que está lá no fundo do rio. Mas precisamos continuar a estudar sobre o assunto. Mas existe já uma sinalização, né? O pensamento dos animais. Esse tipo Zé aí que está falando assim: bom,
Só quero ver o que ele vai falar lá no Cacachuta sobre isso, né? Bom, então vamos lá. Vamos recorrer outra vez a André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. O título desse capítulo é Pensamento das Criaturas. É um capítulo maravilhoso. Então ele diz assim, olha, a angelitude transmite os seus pensamentos e sentimentos através de raios ultra, super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Que pegam aquele asfalto endurecido e faz bzzz, e vai quebrando tudo, né? Quem quiser saber como isso funciona em termos espirituais, pode ler No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, o caso de Cipriana. Quem já leu o livro vai se lembrar, André Luiz e Calderaro estão frente ao processo obsessivo grave de Pedro e Camilo, e eles pedem ajuda de Cipriana, que já está no terreno da angelitude. Ela se vê e se materializa no plano de André Luiz e Calderaro. A cena é maravilhosa, né? André Luiz diz assim, que frente àquela figura luminosa, ele quase se colocou de joelhos, né? Tal era a admiração por aquela figura fulgurante. É o caso de Cipriana. E diz André Luiz ainda, a mente humana transmite o seu pensamento e sentimentos em ondas curtas, médias e longas. E eu fiquei muito preocupada porque ele diz assim, no nosso cotidiano nós vibramos em ondas longas, em momentos muito sublimes, em ondas médias, mas quase todos nós passamos toda a encarnação sem vibrar uma única vez ondas curtas, né? Porque são assim momentos muito sublimes. E os animais, complementa ele, transmite o seu pensamento em ondas fragmentárias. Mas eu fiquei tão feliz ao reler o livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 10, segunda parte, capítulo 18, quando ele conta que não são só os animais que vibram o seu pensamento em ondas fragmentárias, mas também aquele homem primitivo, da questão 849 do Livro dos Espíritos, cuja faculdade dominante não é o livre-arbítrio, é o instinto. Esse homem também vibra o seu pensamento ainda em ondas fragmentárias. Ele conta que é através da aquisição da linguagem falada, que depois atinge o nível de linguagem simbólica, é que o homem primitivo consegue conquistar lentamente a condição de pensamento contínuo, né? É uma coisa muito bonita tudo isso. E no final do livro Evolução em Dois Mundos, eu não sei quem faz uma pergunta que eu achei muito interessante, por isso eu trouxe para vocês. Segunda parte, capítulo 18. Então, existe a seguinte pergunta. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Então, olha a resposta. Então, temos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o moar, o equino. De vossa experiência usual, são os mais amplamente dotados de riqueza mental com a introdução ao pensamento contínuo. Não é que de repente eles vão ter pensamento contínuo, mas digamos assim, das espécies animais que convivem com o ser humano, são aquelas que já têm as suas ideias, fragmentos mais dilatadas, portanto, são candidatos no processo evolutivo a mais rapidamente adquirirem o pensamento contínuo, né? E ele diz aqui da vossa experiência usual, porque senão a gente poderia incluir aí os golfinhos, com certeza, porque os neurofisiologistas que estudam o golfinho estão dizendo que se ele fosse um animal terrestre, ele já teria desbancado o chimpanzé, que é considerado o animal mais inteligente, né? O golfinho interage muito bem com os seres humanos. O papel do cérebro. André Luiz, no Mundo Maior, aliás, é Calderaro, nos capítulos 3 e 4, eu chamo a atenção para que a primeira edição desse livro é de 1947. Lá na frente eu vou fazer uma citação da literatura acadêmica e eu quero confrontar com a data desse livro de André Luiz. Calderaro diz assim, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha que coisa mais linda, né? E dentro da veterinária, como eu sempre estudei o cérebro dos animais, eu fiquei apaixonada por isso, né?
e que acabou resultando, então, naquele livro do cérebro triuno a serviço do espírito. Então, acho que nós podemos já estabelecer alguns conceitos do que nós vimos com base na doutrina espírita. Então, vocês acompanhem e vejam se concordam. Os animais são seres espirituais. Os animais reencarnam e evoluem. Os animais são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência. Lembra da crisálida? Nos animais o pensamento é fragmentário e o cérebro nos animais, como no ser humano, é o órgão de expressão da mente. Tudo certo? Então vamos para frente. Quando eu acabei de estudar isso, me veio a seguinte pergunta: o que a ciência tem a dizer a respeito do que consta da literatura espírita? A ciência hoje diz assim: os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que sente. E junto com a sensibilidade vem todo o pacote, ela não vem sozinha. Vem cognição, vem memória, vem tudo junto, né? Então, quem quiser saber como a ciência interpreta essa questão da senciência animal, esse livro, olha, Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior, eu escrevi o primeiro capítulo exatamente com esse título: Os animais são seres sencientes, viu? Então tem aqui a indicação aqui embaixo, onde vocês podem acessar esse livro. A partir da década de 1960, como eu disse, bombaram publicações. Hoje em dia nós temos publicações muito interessantes, muito bonitas. Olha, a pré-história da mente, do Steve Mitten, as mentes dos animais, do Donald Griffin, os animais que sabem quando seus donos estão chegando, do Rupert Sheldrake, o parente mais próximo do Roger Fuchs. Ou seja, não falta literatura no meio acadêmico para mostrar, para evidenciar que os animais são seres sencientes, inteligentes, que têm memória e assim por diante, né? Então, a ciência hoje está confirmando o que há mais de 150 anos a doutrina espírita vem pioneiramente nos demonstrando. Bom, depois que eu estudei tudo isso, em 1989, eu escrevi um artigo em uma das revistas lá da Faculdade Veterinária da USP, com esse título: Os Animais Têm Alma? Pedi licença para Bozano, porque esse é o título de um dos seus livros, né? Então, desse artigo, acabou resultando o primeiro livro que eu escrevi sobre os animais, A Alma dos Animais. Ele está sendo reeditado agora, depois de muitos anos de ficar esgotado, pela editora Clarim, lá de Matão. Também já está na gráfica, mas uns dias esse livro está saindo, né? Nesse livro, o que eu fiz? Eu estabeleci um estudo comparativo entre as partes e a estrutura do sistema nervoso dos animais e dos seres humanos. E cheguei à conclusão que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? O modelo do ser humano, do cérebro do ser humano, do sistema nervoso do ser humano, é o mesmo modelo que ele herdou do cérebro do sistema nervoso dos animais, né? Não existe nada de diferente a não ser a quantidade de neurônios, a quantidade de circuitarias. Mesmo entre as diferentes espécies animais, isso já é verdadeiro, né? Existe uma variedade em quantidade, mas não em qualidade. Mas olha, em julho de 2012, eu acho que eu consegui por alguns momentos vibrar em ondas curtas, né? Conforme o André Luiz disse. Por quê? Estavam reunidos lá no Reino Unido, num simpósio sobre consciência humana, centenas de neurocientistas do mundo todo, e liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, lá nos Estados Unidos, 26 neurocientistas assinaram um manifesto que ficou conhecido como Manifesto de Cambridge, ou Declaração de Cambridge, e consta dessa declaração o seguinte texto: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e mesmo alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E eles justificam da seguinte maneira: as mesmas estruturas cerebrais
que no ser humano são utilizadas para a manifestação da consciência, também existem nesses animais. Como não existe órgão nem estrutura sem função, então existe a inferência de que os animais também têm consciência, né? Então, hoje em dia, quando eu falo no meio universitário sobre isso, e eu sofro aquelas reações costumeiras, eu digo assim, olha, desde 2012 eu estou na companhia de 26 neurocientistas internacionais. Então, por favor, não mexam comigo. Bem, vamos para frente, então, ver o que mais que a ciência tem. Na ciência eu encontrei esse livro, O Cérebro Triuno em Evolução, 1989, de um dos maiores neurocientistas das décadas de 60, 70, 50, Paul MacLean. Qual é mesmo a data do livro No Mundo Maior, de André Luiz? 1947. O que está nesse livro é assim, quase exatamente o mesmo que está no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Quando o Calderaro fala da nossa casa mental em 3 andares, que correspondem às 3 partes do cérebro. Calderaro só não usa o termo cérebro triuno, mas ele fala que o nosso cérebro foi formado evolutivamente em 3 partes herdadas desse processo evolutivo, né? Então, Paul MacLean fala a respeito disso. Ele considera o cérebro humano e dos mamíferos superiores formados evolutivamente por 3 formações: a reptiliana, a paleomamífera dos mamíferos primitivos e a neomamífera dos mamíferos mais complexamente organizados, né? E corresponde ao córtex cerebral. Então, são instruções muito interessantes que a gente faz. Contrapondo esses 2 livros, No Mundo Maior, de André Luiz, e a literatura acadêmica, citando esse livro de Paul MacLean, O Cérebro Triuno em Evolução, então nós editamos esse livro, O Cérebro Triuno, Serviço do Espírito, junto com o Sérgio Lopes e o Dr. Décio. Durante todo o ano de 2016 a gente trabalhou nesse livro, foi uma vivência muito interessante entre nós. Quando nós terminamos, até o Sérgio dizia assim, Irvênia, foi tão bom a gente se falar por Skype todo domingo, foi tão bom a gente vir para São Paulo para se encontrar, para trabalhar no livro. Agora o livro terminou, vamos escrever outro livro? Eu disse, olha, vamos ver se a doutora Marlene assopra alguma coisa aqui, né? Para a gente continuar esse trabalho, que de fato foi muito gratificante para todos nós. Bem, a segunda questão que eu quero tratar com vocês ainda hoje. O espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais? Né? Então, vamos ver como isso acontece. No Livro dos Espíritos, questão 613, Kardec já manifestava a sua preocupação em relação aos assuntos, porque ele dizia assim, segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Eu já vou falar para vocês que eu estou aqui nesse segundo alguns, né? Estou nesse meio aqui. Porque ele diz assim, segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça ou gênero humano, sem passar pela fieira animal. Bom, a mesma citação está na Gênesis capítulo 11, item 23. Então ele mostra a preocupação dele ao tratar desse assunto. Então vamos ver o que eu encontrei nas obras da codificação. Livro dos Espíritos 606A. Lembra daquelas 2 palavrinhas do primeiro slide, inteligência e princípio? Olha elas aí outra vez. Kardec pergunta, na 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único? Ora, sabendo que só existem 2 princípios, 2 elementos da natureza, a que princípio Kardec está se referindo? Ao princípio inteligente ou espiritual, que é diferente do princípio material, né? Qual é a resposta? Sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Coitados animais, como eles eram chamados em metade do século XIX, né? A tradução é literal. No item seguinte, 607, Kardec faz a mesma pergunta, com outras palavras. Onde cumpre o espírito humano essa primeira fase? Resposta.
numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Não satisfeito, Kardec faz a mesma pergunta de novo, com outras palavras, na 607A. A alma, entenda-se humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não é a mesma pergunta? Qual é a resposta? É nesses seres, e nesses três pontinhos está assim, que estáis longe de conhecer inteiramente. Quando eu fico estudando algumas questões, eu digo assim para mim mesma, e põe longe nisso, né? Porque olha, tem algumas coisas que ainda não estão respondidas. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora, a pergunta que eu faço a vocês, será que essa transformação é assim, plim, num momento, ou é um processo? O processo de tornar-se humano. Eu fiquei tão preocupada com esse assunto que faz uns 12 anos, talvez um pouco mais até, eu me matriculei lá no Instituto de Biociências da USP como aluna especial, numa disciplina de evolução humana ministrada pelo professor Walter Neves, que é considerado o maior estudioso da evolução humana aqui no Brasil, né? O maior estudioso aqui no Brasil dos estudos de evolução humana. Então, lá eu aprendi o que eu vou dizer para vocês logo em seguida, depois de tratar desse assunto com vistas à literatura espírita. Bom, então, na Gênese de Kardec, capítulo 11, cuja primeira edição é de 1868, Kardec trata desse assunto sob a ótica de hipótese. Olha como ele foi metodológico, porque a ciência trabalha com hipóteses. E ele trabalhou o assunto como hipótese. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Essa figurinha que eu estou mostrando para vocês ali é da nossa tataravó na consideração acadêmica. Porque um dos primeiros esqueletos e o mais completo que se tinha dos seres primitivos que deram origem às várias espécies humanas era de uma fêmea. E os antropólogos puseram o apelido carinhoso de Lucy. Então fizeram uma construção em computador e a cara da Lucy deve ser mais ou menos essa. Então eu já pus a Lucy aí para a gente ir entrando no assunto, né? Vamos ver o que Kardec fala nesse item, nesse capítulo 11 da Gênese, cuja primeira edição é de 1868. Item 15. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Quando eu li isso, eu fiquei estarrecida. Eu disse, meu Deus, isso é metempsicose. A doutrina espírita não aceita metempsicose. Metempsicose é uma doutrina de transmigração da alma que sai de um corpo e pode entrar em qualquer outro qualquer. Por exemplo, um espírito que habitou o corpo humano pode depois, em seguida, encarnar-se num corpo de animal. A doutrina espírita não aceita isso. Porque no Livro dos Espíritos, questão 612, existe a pergunta que Kardec fez a respeito. Espírito humano poderia encarnar-se em corpos de animais? A resposta é taxativa. Não. O rio não remonta à fonte. Eu fiquei na encruzilhada silenciosa do destino, como diz aquela poesia de Olegário Mariano, né? Porque eu estava diante de duas informações da obra espírita que são contraditórias, não é? Porque se na Gênese está dito que corpos de macacos teriam sido adequados para a encarnação dos primeiros espíritos humanos, e depois a 612 do Livro dos Espíritos que não pode, eu falei, deve ter uma explicação. Aí fiquei dias procurando, encontrei, que me satisfez essa explicação, eu vou oferecer para vocês. Depois vocês pensem a respeito. Olha, então, essa expressão, o espírito entrando no período de humanidade, consta dessa literatura aqui, olha, Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênese capítulo 11 e 23. Felizmente, no nosso português do Brasil, tem o gerúndio, esse tempo de verbo que diz respeito ao processo, né? Então, entrando,
falando. Os portugueses não gostam do gerúndio, né? Eles dizem estão a falar, estão a fazer, mas não gostam do gerúndio. Mas então, eu entendi o seguinte, é a minha leitura. Esse espírito que estava evoluindo, saindo da animalidade primitiva, como diz Calderaro, para entrar no terreno do que chamais de humanidade, ele está no período transitório, né? Ele está entrando em diferentes fases. Vamos ver como isso se processa. Olha na Gênesis capítulo 11, o item seguinte, o 16. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Bom, então eu volto àquela questão 849 do Livro dos Espíritos. Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Está batendo na Gênese o instinto, não é? Então, na obra espírita é o que nós temos a respeito. Bom, o que a ciência acadêmica diz sobre isso? Eu procurei dados mais recentes e eu encontrei esse mesmo professor com quem eu tinha feito aquela disciplina, professor Walter Neves. Ele é professor titular do Instituto de Biociências aqui da USP e é considerado aqui no Brasil o maior estudioso do processo de evolução humana do planeta. E ele deu um curso o ano passado com o nome de A Saga Humana, que foi filmado pelo setor de informática lá da USP e consta, está disponível na internet, em 12 aulas. Eu assisti às 12 aulas, tomei anotações e é o que eu vou mostrar para vocês, né? Portanto, são dados bem recentes. Então, ele diz assim, olha a nossa tataravó aí, a Lúcia. Então, ele diz assim, olha, o gênero humano com diversas espécies evoluiu a partir do Australopithecus afarensis. A Lúcia é dessa espécie. É uma espécie de ainda macaco, porque Pithecus quer dizer macaco, Austral quer dizer sul. Foram esqueletos fósseis encontrados no sul da África e datados de 3,2 milhões de anos. Então, 3,2 milhões de anos. Bom, essa Lucy e toda essa espécie de Australopithecus, eles tinham a seguinte característica, bipedia facultativa. O que é isso? Tem muitos autores, eu vou mostrar logo mais, que querem que o único critério para você dizer se uma espécie é humana ou ainda é macaco é a chamada bipedia terrestre. Ou seja, o indivíduo adquiriu a postura ereta, ele pisa no solo, ele anda no solo e não tem mais nada a ver com árvore. Esse indivíduo aqui, ele ainda fazia as duas coisas. Ele já tinha descido da árvore, andava sobre os pés, mas ele ainda também pulava de galho em galho. Então, ele tinha bipedia facultativa. Isso é um critério importante. Bom, então eu pergunto para vocês, eu quero fazer a seguinte análise agora. Desde a nossa tataravó, a Lúcia, Australopithecus afarensis, até a nossa espécie, Homo sapiens, que emergiu há uns 200 mil anos até hoje, e a nossa espécie tem a característica de que atualmente é a única espécie humana que vive sozinha, porque todas as outras aí pelo meio conviviam 2, 3 ao mesmo tempo, né? Então eu pergunto, olha, dessas espécies que eu vou mostrar para vocês aí pelo meio, qual delas já seria um ser humano? Então vamos lá, o professor Walter Neves cita, olha, o Homo habilis viveu há 2,3 milhões de anos. O Homo erectus há 2 milhões de anos. O Homo erectus, ele já vivia dentro de cavernas, ele dominou o fogo de maneira utilitária, trazia o fogo para dentro da caverna, e com isso as carnes que ele caçava ficavam assadas, né? Depois, o heidelbergensis, e depois, que viveu há 600 a 200 mil anos, o neanderthalensis viveu de 600 a 400 mil, portanto essas duas espécies conviveram, né? Então, vamos lá no Homo habilis. O que o professor Walter Neves fala dele? O Homo habilis é assim, olha,
Ele tinha uma capacidade craniana muito pequena, mais parecida com o Australopithecus afarensis. Ele não tinha ainda o nosso biotipo agora, que é a referência, né? Ele tinha mais ou menos 1,20 m de altura, pesava só uns 40 quilos, tinha prognatia, ou seja, o viscerocrânio era prognata, né? Todo o queixo dele era para frente, bipedia facultativa, olha o critério, braços longos, pernas curtas, o que era testemunho de que ele ainda pulava de galho em galho, né? É uma característica. Então, tem um grupo de antropólogos, comenta o professor Walter Neves, liderado pelo Dr. Bernard Wood, lá dos Estados Unidos, que quer admitir que o único critério para você considerar se o indivíduo é ou não humano é a bipedia terrestre. Com base nesse critério, o Homo habilis está para estar fora. Ele não preenche esse critério, nem outros. Então, ele está sob júdice. Tem antropólogos que não aceitam o Homo habilis como sendo do gênero humano. Jogaram ele para o lado do Australopithecus. Então, tudo que a gente está vendo agora confirma o que está na Gênesis, capítulo 11, tem 15 e 16. Corpos de macacos, porque esse indivíduo aqui está mais para o lado de macaco do que de ser humano, teriam sido adequados. E tem outra, mal diferiam do macaco, tanto na forma exterior quanto na sua inteligência, questão 849 do Livro dos Espíritos, né? Bom, então voltando àquele quadro inicial, qual deles já é realmente humano, e hoje em dia o professor Walter Neves diz que existem dados da genética, estudos feitos através de DNA, que estão confirmando as espécies, né? Então, aqui desse quadro, o primeiro indivíduo que a gente poderia dizer que já é humano é o Homo erectus. O Homo habilis está fora. Não só ele, mas as espécies limítrofes que estão ali perto dele, né? O que confirma, então, o que está na Gênese. Então, eu pergunto para vocês, em relação ao Homo habilis, ao a gente fazer a referência dele do ponto de vista espiritual, a gente vai dizer que ele tem princípio inteligente ou espírito? Né? É complicado. Então, quando às vezes alguns espíritas dizem o espírito humano não tem nada a ver com o princípio inteligente dos animais, se você pegar este momento de agora, a fotografia de agora, sim, o nosso espírito humano está muito diferente dos animais com os quais nós convivemos. Mas se você rebobinar o filme e olhar o filme da história evolutiva do ser humano, aí não dá, né? Porque você olha para o Homo habilis